Fala pessoal, eu sou o Melo, professor de Química, e vou aqui finalizar nosso assunto de relações numéricas com a terceira aula desse tópico. Seguinte, já falamos sobre a constante de Avogadro, número de unidades, já falamos sobre massa molar, a massa de um mol, falta agora o volume molar. Então vamos lembrar, vamos trabalhar por analogia que eu acho mais simples, mais fácil de visualizar esse assunto. Nós já vimos que um mol é igual a uma dúzia. Uma dúzia tem 12. Um mol tem sempre 6 vezes 10 a 23 unidades, que aqui eu vou chamar de entidades. Essas entidades, estas podem ser moléculas, átomos, íons, unidades iônicas e por aí vai. Show? E assim como uma dúzia sempre tem 12, uma dúzia de laranjas pesa uma coisa, certo? Tem uma massa ali. Já uma dúzia de melancias também tem 12, mas o peso não vai ser igual ao peso de uma dúzia de laranjas. Uma dúzia de laranjas pesa menos que uma dúzia de melancias, certo? Que pesa menos que uma dúzia de elefantes. E por aí vai. Então a massa de uma dúzia, ela varia conforme quem eu esteja falando. Da mesma forma, a massa de um mol, que é um conjunto, varia. Eu estou falando de um mol de microfones, estou falando de um mol de pincéis, estou falando de um mol de quadro. A massa varia. E a gente fala que a massa de um mol nós conseguimos calcular a partir da massa molar. E a grande jogada da massa molar é que ela varia. Ela não é sempre a mesma. Então a gente tem que calcular. Se você não lembra como calcular a massa molar, volta uma aula que a gente calculou e fez exercício sobre isso. Agora o tópico novo é o volume. E aqui vem uma coisa interessante, porque o volume de uma dúzia de laranjas não é o mesmo volume de uma dúzia de elefantes. Então o volume ele também varia. Vamos dizer assim, o volume molar ele também varia. Só que para facilitar a nossa conta, existe uma coisa chamada CNTP. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é CNTP? A gente fala que é as condições normais de temperatura e pressão. Basicamente, o que tem, gente? O volume para gases, somente para gases, beleza? Ele tem influência de duas variáveis. A primeira delas é a pressão. Um gás, por exemplo, a gente consegue comprimir ele ou expandir ele. Por exemplo, vocês já fizeram aquele experimento da seringa? Pega uma seringa aí em casa, pega uma seringa e tampa a boquinha dela. Se você apertar a seringa, você consegue observar que dá para ter uma mínima compressão daquele gás, com a própria força que a gente faz com o polegar. Então a gente consegue ter uma pressão e comprimir ele. O gás, basicamente, ele sofre influência da pressão. Quem nunca comprou? Eu lembro muito disso na minha infância. Eu comprei um balão de gás hélio, do Stitch, da Lilo Stitch. E eu lembro que eu fui pra casa da minha tia e eu tava lá com o balão, aí eu dei uma bobeada, não sei o que aconteceu, que eu soltei o balão. O balão foi embora, foi subindo, subindo. O hélio, o gás, por ser menos denso que o ar, foi subindo, subindo, subindo. Para onde foi o Stitch, gente? Ele está lá na exosfera, rodando a Terra em órbita até hoje? Obviamente não. O que acontece com o balão? O balão, à medida que ele sobe, a altitude aumenta, a pressão atmosférica é menor. Então tem uma menor pressão. Se eu diminuo a pressão, eu favoreço que o gás expanda. Então, aos poucos, quando o Stitch foi subindo, ele foi ficando mais gordinho. O Stitch foi ficando mais gordinho, mais redondinho, até que ele explode. Assim como todos os balões que a gente conhece, uma hora a borracha cede. Ela não consegue segurar tamanha expansão gasosa internamente do recipiente. Então ele explode, os balões explodem. Foi mal por ter acabado sua infância, mas isso acontece, todos os balões explodem de gás hélio. Tem até aquele caso do padre, que ele pegou um monte de balão de gás hélio e saiu voando aí, né? Ele queria encontrar Deus, eu não lembro muito bem desse caso, mas enfim. Os gases, eles são suscetíveis à variação de pressão. Então, na CNTP, se eu fixar a pressão, o volume do gás não vai ser alterado, vamos dizer assim.
Então, eles falaram as condições normais, se eu considerar a pressão do nível do mar aí, vamos supor mais ou menos aí 1 atm, se eu fixar essa pressão, eu vou ter gases com praticamente o mesmo volume, mas tem uma outra variável aqui, que é a variável temperatura. E a temperatura é mais fácil de visualizar. Um gás, pessoal, quando a gente aquece ele expande. É igual as partículas. A gente tem o estado sólido, elas estão juntas. No estado líquido, numa temperatura maior, elas estão mais afastadas. No estado gasoso, numa temperatura maior ainda, elas estão muito mais afastadas. Então, basicamente, a temperatura também é um fator que influencia no volume. Se eu fixar uma temperatura e uma pressão, o volume também vai ser fixo. Essa é a jogada. Então, aqui, nas condições normais de temperatura e pressão, a pressão de 1 atm e na temperatura de 273 Kelvin, ou, que é a mesma coisa, passando para graus Celsius, é uma temperatura de 0 graus Celsius. Se eu fixar essas duas condições que influenciam no volume do gás, o volume vai ser o mesmo. E nesse caso, na CNTP, somente para gases, o volume sempre será 22,4 litros. Essa é a jogada. Ah, professor, mas e se não estiver na CNTP? Aí já dificulta. Aí o volume do gás não vai ser fixo. Aí a gente tem que calcular, e tem uma matéria que trabalha justamente isso, que é a matéria de estudo cinético de gases. Aquela expressão PV igual a nRT, a gente consegue descobrir o volume. Mas se estiver na CNTP, que a maioria dos exercícios de relações numéricas está na CNTP, a gente pode dizer isso. Isso aqui é lei. Então o volume vai ser fixo. Existem outras condições também. Por exemplo, alguns exercícios de vestibulares privados aparece CATP. O que é CATP? É condições ambientais de temperatura e pressão. Ao invés de estar a 0 graus, eles consideram 25 graus. Então o volume é aproximadamente 25 litros. Só que isso não tem que decorar. Isso a questão geralmente te dá. Olha que interessante. Então fica mais fácil pra gente. Então agora a gente matou. A gente sabe que um mol tem essa quantidade, pesa isso e ocupa esse volume. O que qualquer questão desse assunto vai trabalhar, bem como a estequiometria, que trabalha mais com isso também. Ela vai te dar um desses 4 caras e vai perguntar o outro. Por exemplo, e se eu tiver meio mol, qual vai ser a massa? Se eu tiver meio mol, qual vai ser o número de unidades? Se eu tiver meio mol, qual vai ser o volume? Ah, e se eu tiver um volume, qual vai ser a massa? Se eu tiver um volume, qual vai ser o número de unidades? E é isso que toda questão trabalha. E o que eu falo nesse assunto, não adianta você assistir essas 3 aulas e achar que você já está expert, porque envolve muito uma interpretação. Então você tem que saber interpretar e a partir disso desembolar esse diagramazinho que a gente vai fazer. Eu vou fazer 2 exercícios aqui e o restante, né, da aula, para você dominar esse assunto, eu recomendo que faça bastante exercícios. Beleza? Então bora lá.